Olá, como você está? Vamos orar para a leitura da Bíblia? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada por esse dia. Obrigada por esse tempo, Pai. Obrigada por esse momento. Obrigada pelo nosso encontro, Jesus. Obrigada por esse canal que me liga aos meus irmãos, que me conecta aos meus irmãos, Pai. Que essa palavra, Jesus, possa alcançar todos que precisam ouvir, Deus, aprender, ser convencidos, Deus, e apresentados ao Senhor. Que essa palavra chegue àquele desesperado, transtornado, chegue àquele Senhor que está desfalecendo, chegue àquele Pai que está com pouca fé. Chega aquele Pai que está precisando, Jesus, de te encontrar, te conhecer, se relacionar contigo. Que essa palavra chegue para aquele que está te acompanhando de longe, Pai, só de ouvir falar. Chegue para aquele que está com um relacionamento raso, Pai. Que essa palavra chegue para aquele que está buscando, Deus, um encontro mais, Senhor, profundo contigo. Que essa palavra chegue para aquele, Jesus, que te pediu uma resposta, que te pediu uma direção, que a sua palavra chegue para quem precisa, Pai, para os teus filhos, Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Que a gente consiga ser ministrado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ensine agora, nos convença e nos ajude, porque sozinhos nós não vamos conseguir entender, aplicar e viver a palavra. Então seja alcançado agora pelo Espírito Santo. Conheça Jesus para você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Hoje, dia 30, vamos ler Êxodo 9, 10, Salmos 30, Marcos 10. A Bíblia nova atualizada, Nova Almeida atualizada. Desculpa. Êxodo 9, 10. O Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante do Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas, em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com as palavras do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés:
Estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões de chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou toda a árvore do campo. Somente da terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuvas de pedra. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e as chuvas de pedra. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei a mão ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 10. O Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhes disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: Até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Vão e adorem o Senhor, o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: Que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse:
Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhes disse: Vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: Então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: Saia da minha presença, e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui. Porque no dia em que você tornar a ver no meu rosto, será morto. Moisés respondeu: Como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Salmos 30. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste-me da vida, para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os meus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade: jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado o nome de Jesus. Marcos 10. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus o puseram à prova, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: O que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus os juntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre este assunto, e Jesus lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãs, irmãos, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permita-nos que na sua glória nos assentamos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado é o seu nome. Bendito Deus e glorificado para sempre é o teu nome. Santo e poderoso é o seu nome, Pai. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus.
Louvado, bendito, santo, glorificado para sempre é o teu nome. Pai, nós te bendizemos, Deus, te glorificamos, te agradecemos, Deus, pela sua graça, bondade e misericórdia. Nós não somos dignos, Pai, mas é o Senhor, é a sua graça, a sua misericórdia. Obrigado pelo teu amor, Jesus, obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu sacrifício, pela tua vida, pela tua ressurreição. Obrigado pelo Espírito Santo que está aqui agora, nesse momento, Pai. Obrigada, Jesus, pela graça. Obrigada, Senhor. Louvado é teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus, Pai. Glória a Jesus. Santo e poderoso é o teu nome, Pai. Louvado é teu nome. Ai, tá tão frio aqui. Vamos agradecer a Deus, orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Nós não merecemos, Deus. Perdoa, Pai, os pecados. Perdoa, Jesus, nossos pecados. Nos faça ser como estes, Pai. Nos faça ser desse jeito. Que nós não queiramos, Deus, cargo, que nós não queremos posição. Que nós não estejamos preocupados, Pai, com lugar, com posição. Que seja suficiente a tua presença, Deus. Que a tua presença seja suficiente. Que a gente queira, Pai, o relacionamento contigo. Que a gente busque o teu reino e a tua justiça. Que as demais coisas não sejam acrescentadas. Mas que Jesus seja suficiente. Que a tua palavra seja suficiente. Que esse momento seja suficiente. Que nós sejamos gratos, Pai, pelo que nós já temos, pelo que nós já alcançamos, pelo que nós já estamos vivendo, pela vida abundante que o Senhor já nos deu. Que nós sejamos gratos por tudo que o Senhor já fez. Que o Senhor seja suficiente, Jesus. Que nada roube o seu lugar, que nada roube o teu sacrifício. Que nada roube a ressurreição, Pai. Que nada roube o Senhor estar aqui entre nós agora. Que tudo, Pai, que tudo, qualquer coisa, seja, Senhor, colocada, Senhor, depois do Senhor na nossa vida. Que a nossa vontade, Pai, esteja depois da sua vontade. Que a sua vontade prevaleça na nossa vida, Pai. Que o seu querer, a tua vontade prevaleça na nossa vida. Que nós possamos ser o que o Senhor nos chamou para ser, Pai. Que nós possamos diminuir para o Senhor crescer. Que nós possamos desaparecer para o Senhor aparecer. Tira de nós todo eu, Pai, toda autossuficiência. Tira de nós, Pai, todo o ego. Tira de nós toda vaidade, o orgulho. Toda decisão, Pai. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. E queremos, Jesus, que o Senhor seja o nosso dono, o nosso Senhor. Nós nos colocamos, Pai, sujeitos à tua vontade. Nós declaramos que a sua vontade para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Nós declaramos que nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor, Pai. O que nós queremos ir fazer, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que a tua vontade prevaleça na nossa vida, Pai. Que os homens obedeçam na terra, assim como o Senhor é obedecido no céu. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que o Senhor é Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que você seja alcançado pela palavra, que você seja transformado, convencido, que você acredite no sacrifício de Jesus, que você acredite que Jesus já veio, que Ele morreu e ressuscitou, que o Espírito Santo está aqui hoje para ser o nosso Consolador, que você acredite em Deus, que você seja convencido, que você leia a palavra, ouça a palavra, medite na palavra, que a palavra encontre lugar na sua vida e no seu coração, que você deixe tudo que você colocou no lugar de Jesus, que você tire do lugar de Jesus na sua vida, que você dê a prioridade para Jesus, que você tenha esse relacionamento com Deus, que você queira se relacionar com Jesus, que você queira ser confortado, consolado pelo Espírito Santo, que você queira ser salvo, curado e transformado, que você se arrependa dos seus pecados, que você confesse o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Eu oro, peço a Deus para que a palavra chegue àqueles que precisam ouvir a palavra. Eu oro e peço a Deus que você seja liberto de tudo que foi colocado na sua mente, de que Jesus não existe, de que é mentira. Que toda a mentira do diabo, de Satanás, saia da sua mente agora. Que você tenha uma mente transformada, renovada pela palavra. Que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu oro para que você conheça Jesus e que você conheça a liberdade de Jesus. Que você se entregue nesse relacionamento. Que Jesus seja suficiente para você. Que você possa amar Jesus como Ele te amou. Ele entregou a vida dele para você, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você escolha a vida e não a morte. Que você deixe Jesus trocar suas vestes, colocar sobre você vestes de louvor, colocar sobre você a alegria, o óleo da alegria. Que você receba Jesus, seja transformado, sua vida seja transformada por Jesus. É o que eu oro, eu agradeço. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Obrigada por esse canal, Pai, que me une, me conecta aos meus irmãos. Nós que somos da mesma tribo, Jesus, aqueles que te amam, aqueles que te querem, aqueles que querem te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nos leva, Pai, para os lugares onde o Senhor quer nos levar. Leva esse vídeo, Pai, e leva essa voz, a palavra para quem precisa. Traga conexões divinas para nossas vidas. Tira da nossa vida tudo que não é de Ti. Não nos deixe sermos impedidos de Te conhecer. Livra-nos da religiosidade, Pai, que nós possamos acreditar naquele que morreu por nós, que deu a sua vida por nós. Que nós possamos Te amar como o Senhor nos amou, que nós possamos Te entregar a nossa vida, Pai, como Você entregou a sua vida por nós. Obrigada pela palavra, obrigada por Jesus, obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelos testemunhos, pela salvação, pela cura, pela libertação. Obrigada, Jesus, pela transformação da nossa vida. Obrigada porque através de nós a nossa família vai Te conhecer. Obrigada porque através de nós, Pai, muitos serão salvos, curados e transformados. Obrigada, Jesus, pelo privilégio, Pai, de Te ouvir. Obrigado pelo privilégio de congregar. Obrigado pelo privilégio de declarar a Tua palavra. Que o Senhor, Pai, possa alcançar os povos não alcançados. Que o Senhor possa guardar a igreja perseguida, fortalecer os nossos irmãos, ser com eles, Pai. E que a fé deles, Jesus, possa, Senhor, nos abençoar, nos alcançar, que possamos ter tanta fé quanto eles têm, Pai. Que não sejamos, Deus, aqueles que são levados por ventos de doutrina, que não tenhamos a nossa fé firmadas na areia, mas na rocha. Que nós sejamos tão fortes quanto os nossos irmãos são fortes, Pai. Que nós não Te negamos, Pai, por coisas banais, por nada nesse mundo. Que nós não Te negamos por nada, que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura venha nos separar do Teu amor, Jesus. Que o Senhor seja conosco, que nós sejamos, Pai, Seus filhos, que nós sejamos Seus adoradores, que nós possamos confessar o Senhor e Te adorar e ser verdadeiros, Pai, e não hipócritas. Que tudo em nós, Pai, fale a Seu respeito e que nós não sejamos, Pai, condenados. A Tua palavra diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que nós conheçamos a verdade, que nós conheçamos a liberdade que o Senhor já nos deu, o Senhor já nos abençoou, o Senhor já fez, Pai. A Tua palavra diz que está completo, está feito e está consumado. Que tudo que o Senhor já fez por nós se cumpra na nossa vida, Pai. Que a Sua palavra seja uma verdade na nossa vida. Que a gente possa receber, Pai, tudo que o Senhor já nos deu, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor já fez por nós seja, Pai, verdade e uma realidade na nossa vida. Que seja notório, Jesus, toda a transformação que o Senhor fez na nossa vida. E aqueles, Pai, que têm o coração endurecidos a nosso respeito, não sejam impedimentos para nós alcançarmos o alvo que é o Senhor. Que nós possamos romper, Jesus, a cada resistência, a cada perseguição, a cada apontamento, Pai, a cada falso testemunho, que nós prossigamos para o alvo que é o Senhor, Pai, e que ainda que tenham corações endurecidos contra nós, que venha só nos forjar e firmar o nosso relacionamento no Senhor, e que sejamos cada vez mais convictos que foi o Senhor, que o Senhor é o único que deu sua vida por nós. Não foram homens, Pai, não foram pessoas, Pai,
e que todo demônio, toda potestade que usa essas pessoas caiam por terra agora em nome de Jesus, que seja vencido todo levante contra a nossa vida agora, vencido e sem força em nome de Jesus na nossa vida, forte na nossa vida só o Senhor, Pai, vitorioso na nossa vida só o Senhor, que o Senhor vá à nossa frente pelo que nós precisamos passar, que o Senhor nos revista com a tua armadura, nos protege, nos guarda, Pai, vai na nossa frente, nos cerca e nos protege, coloca uma muralha de fogo ao nosso redor, coloca seus anjos ao nosso redor e ao nosso derredor, e cala a boca do diabo, Pai, cala agora todos os acusadores, Deus, e que nós sejamos revestidos de poder, que seu poder prevaleça na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que só o Senhor prevaleça na nossa vida, nós calamos todas as outras vozes, e nós ouvimos só a tua voz, só o Senhor é Deus. Eu declaro o nome de Jesus sobre a perseguição, eu declaro o nome de Jesus sobre a doença, eu declaro o nome de Jesus sobre a confusão na mente, eu declaro o nome de Jesus sobre a prostração, sobre a incredulidade, eu declaro o nome de Jesus sobre a acusação e a condenação, eu declaro o nome de Jesus sobre a prostração, e que as pessoas se levantem agora, Pai, e se tornem um exército, Deus, forte, Pai, porque sabemos que o Senhor vai na nossa frente. E como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, eu profetizo agora, Pai, sobre esse vale de ossos secos, sobre esses, Pai, que estão em prostração, sobre esses que estão frios na fé, sobre esses que se afastaram do Senhor. Ossos secos, ouve a voz do Senhor. Em nome de Jesus, que haja vida. Sopra, Pai, sopra o sopro de vida sobre nós e nos enche, Deus. Que só o Senhor age na nossa vida, só o seu poder seja sobre nós. E nós nos declaramos, Pai, filhos de Deus, nós nos declaramos servos do Senhor vivo. Nós nos declaramos, Pai, discípulos do Senhor. E que nada venha nos impedir, nada venha nos impedir, nada venha estar na nossa frente entre nós e o Senhor. Derruba todo o muro, derruba toda barreira, toda prisão. Quebra as prisões, as portas das prisões, que nenhuma porta prevaleça contra a igreja, Pai. Que nenhum levante prevaleça contra a igreja, que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja, Pai. Que o corpo de Cristo possa se levantar, se unir contra os principados e potestades, e toda divisão, todo espírito de divisão caia agora por terra em nome de Jesus, Deus. E que nós sejamos como esses servos que o Senhor fala, Pai, que o que quer te servir seja o menor e não o maior, e todo aquele que quer ser maior, Pai, que seja derrubado agora e destronado agora em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus na nossa vida. Nós declaramos que não temos outro Deus, só o Senhor é Deus na nossa vida, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Louvado é o teu nome, bendito é o nome do Senhor, glorificado para sempre é o nome do Senhor. E se você se sentiu abençoado com essa palavra, se essa palavra falou o seu coração, se você se sentiu fortalecido nessa palavra, testemunhe, glorifique o nome de Jesus, divide essa palavra com os seus irmãos, com os seus conhecidos, comenta nesse vídeo, compartilhe e se inscreve no canal. E compartilha com os seus familiares, os seus amigos, e leve a palavra de Deus para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Fica na paz do Senhor.